Você já se perguntou até onde você iria para resgatar seus sonhos? Essa é uma pergunta que Carlos se faz todos os dias, enquanto observa as sombras do seu passado desmoronando sobre ele. Carlos, um homem de 42 anos, uma vez teve tudo. Uma esposa amorosa, 2 crianças que enchiam sua vida de alegria e um emprego estável que o permitia sonhar com um futuro brilhante. Mas a vida tem um jeito cruel de nos lembrar que nossos desejos podem se transformar em pesadelos. Em um bairro de classe média em São Paulo, Carlos se vê cercado por lembranças do que perdeu. As paredes de sua casa, que outrora ecoavam risadas e brincadeiras, agora estão silenciosas, repletas de fotografias emolduradas que contam a história de uma família que existiu antes de seu vício em apostas o consumir. Ele sempre sonhou em dar aos filhos o que nunca teve: oportunidades, felicidade e segurança. Mas esses sonhos se tornaram fumaça, dissipando-se à medida que suas apostas se tornaram mais frequentes e as perdas mais devastadoras. A história de Carlos não é apenas de falhas, é uma jornada de recomeço em um cenário hostil. O ambiente ao seu redor está repleto de desafios. Ele vive em um bairro onde a competição é feroz e as aparências são tudo. A pressão para ter sucesso é palpável, e a vergonha de seu fracasso se transforma em um peso que ele carrega todos os dias. Carlos se vê cercado por vizinhos que ainda prosperam, enquanto ele se afunda em dívidas e culpa. O olhar de reprovação de sua esposa Maria e a tristeza refletida nos olhos de seus filhos, Lucas e Ana, são constantes lembretes de sua queda. O que antes era um lar cheio de amor, agora se tornou um campo de batalha emocional, onde as esperanças são constantemente confrontadas pela realidade. O principal conflito da história de Carlos não é apenas a luta contra o vício, mas a batalha interna que trava consigo mesmo. Ele se vê em um ciclo vicioso de promessas não cumpridas, sempre dizendo a si mesmo que esta será a última vez que apostará. Mas a adrenalina das apostas é uma força poderosa que o atrai, fazendo-o acreditar que a próxima vitória poderá finalmente restaurar sua vida. A cada perda, ele se afunda mais, e a cada vitória, ele se convence de que está a caminho da redenção. Essa montanha-russa emocional o deixa exausto, tanto física quanto mentalmente. Ele se questiona se alguma vez poderá reconquistar a confiança de sua família, ou se estará condenado a viver em um ciclo de vergonha e arrependimento. A vida de Carlos se transforma em uma reflexão sobre falhas e recomeços. Ele se vê em um ponto de inflexão, onde precisa decidir entre continuar nessa espiral descendente ou buscar ajuda e mudar seu destino. A pressão social e as expectativas familiares pesam sobre seus ombros, enquanto ele luta contra o estigma do vício. Amigos e conhecidos se afastaram, e a solidão se torna sua única companheira. O que antes era uma vida repleta de amor e apoio agora parece uma prisão. A cada dia, ele se pergunta se ainda há esperança para ele, se seus sonhos ainda são viáveis, ou se já é tarde demais para se redimir. Enquanto ele enfrenta essa batalha interna, Carlos também se depara com um evento que pode mudar o curso de sua vida. Um encontro inesperado com um ex-colega de trabalho, que também enfrentou dificuldades semelhantes, o leva a repensar suas escolhas. Esse novo amigo, Daniel, é uma pessoa que passou por um recomeço, e sua história inspira Carlos a acreditar que a mudança é possível. Daniel, com sua sabedoria e experiência, oferece a Carlos um vislumbre de esperança em meio à escuridão. Através dessa amizade inesperada, Carlos começa a perceber que não está sozinho na luta, e que cada passo em direção à recuperação é um passo em direção à vida que ele sempre sonhou. A jornada de Carlos, marcada por falhas, recomeços e a busca por redenção, é um espelho da luta de muitos que enfrentam o vício e as consequências de suas escolhas. Ele se vê diante de questões morais e éticas que desafiam sua visão de mundo. O que é realmente importante na vida? O que significa ser um bom pai e marido? E mais importante, como ele pode reescrever sua história? Essas perguntas o acompanham, enquanto ele busca um caminho para a recuperação e a reconstrução de sua vida. A história de Carlos é uma história de superação e esperança, um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da transformação pode brilhar. Através de suas experiências, ele descobre que a verdadeira força vem de dentro,
e que a jornada de volta à vida é repleta de desafios, mas também de oportunidades. A luta de Carlos é uma lição para todos nós sobre a importância de nunca desistir, de buscar ajuda e de lutar pelos nossos sonhos, não importa quão distantes possam parecer. A vida pode ser uma montanha russa, mas é na busca por um recomeço que encontramos nossa verdadeira essência. Acordo em um dia nublado, o peso da noite anterior ainda pesando em meus ombros. A insônia me acompanhou, como sempre, enquanto eu revirava na cama, perdido em pensamentos sobre as apostas que fiz e as promessas que não cumpri. O som da sirene de uma ambulância corta a tranquilidade do bairro, me lembrando do caos que se instalou na minha vida. Levanto-me e encaro meu reflexo no espelho. O homem que vejo ali não é mais o mesmo. Meu olhar é cansado e as marcas do estresse e da culpa estão evidentes. O que eu sou agora? Um pai falido? Um marido decepcionado? A resposta ecoa em minha mente, mas eu me recuso a aceitá-la. Enquanto me visto, lembro da fúria que tomou conta de mim quando Maria me confrontou, no jantar. A frustração dela, a tristeza nos olhos de Lucas e Ana, tudo isso me dilacera por dentro. Eu não queria ser o vilão da história, mas parece que a vida decidiu que esse era meu papel. Quando saio de casa, sinto uma mistura de vergonha e determinação. Preciso mudar, mas a dúvida ainda me assombra. O que eu realmente estou disposto a fazer? Durante o dia vou trabalhar em um emprego que já não me traz alegria. Meus colegas de trabalho, uma vez amigos, agora me olham com um misto de pena e desprezo. O que eu esperava? O que eu fiz com minha vida? Enquanto tento me concentrar nas tarefas, meu celular vibra. É uma mensagem de Daniel, meu ex-colega. Ele quer me encontrar para tomar um café. Hesito por um momento. O que ele pode me oferecer? Mais conselhos que eu já ouvi. Mas algo dentro de mim anseia por essa conexão. O que tenho a perder? Quando finalmente nos encontramos, Daniel está diferente. Ele exala uma confiança que eu gostaria de ter. Conversamos sobre o que aconteceu em nossas vidas e ele compartilha sua própria batalha contra o vício. Suas palavras ressoam em mim, como se ele estivesse falando diretamente para meu coração. A mudança começa com um passo pequeno, Carlos. Ele diz: não é fácil, mas é possível. Ao ouvir isso, sinto uma chama de esperança acender dentro de mim. No entanto, a dúvida ainda é forte. E se eu falhar novamente? E se essa amizade se tornar apenas mais uma ilusão? A conversa flui, mas logo surge um desafio inesperado. Um grupo de amigos comuns passa por nós, rindo e se divertindo. O olhar de desprezo que eles lançam em minha direção me atinge como um soco no estômago. Sinto meu rosto queimar de vergonha. Daniel percebe minha reação e tenta me confortar. Não se deixe abalar por eles, Carlos. O que importa é a sua jornada. Mas a verdade é que aqueles olhares me lembram de tudo que perdi e da vergonha que carrego. Nos dias seguintes, a amizade com Daniel começa a florescer, mas não sem obstáculos. Ele me convida para participar de um grupo de apoio, mas hesito. O medo do julgamento me paralisa. E se as pessoas lá soubessem o que fiz? E se eu não conseguisse abrir meu coração? O que eu poderia compartilhar que já não soubesse? No entanto, uma parte de mim sabe que preciso desse suporte. A luta contra o vício é solitária. E talvez, apenas talvez, eu possa encontrar um caminho diferente ao lado de pessoas que entendem minha dor. Quando finalmente decido ir ao grupo, meu coração está acelerado. As vozes dos outros participantes ecoam na sala, cheias de histórias de dor e superação. Eu ouço relatos que refletem minha própria luta, e enquanto cada pessoa compartilha sua jornada, sinto a conexão se formando. Mas, ao mesmo tempo, a insegurança me consome. O que eu vou dizer? O que as pessoas vão pensar de mim? A dúvida é uma sombra que não me abandona. Quando chega a minha vez, um nó se forma na minha garganta. As palavras não vêm, e por um momento, me sinto paralisado. Mas então, lembro dos rostos de Maria, Lucas e Ana, e o desejo de mudar se torna mais forte que meu medo. Finalmente, começo a falar. Minhas palavras saem em um turbilhão, e ao compartilhar minha história, sinto um peso sendo retirado de minhas costas. As reações são solidárias, e pela primeira vez em muito tempo me sinto ouvido. A empatia no ar é palpável, e percebo que não estou sozinho nessa batalha. No entanto,
A liberdade que sinto é breve. Ao voltar para casa, a realidade me golpeia novamente. Maria está esperando por mim, e a expressão em seu rosto é um misto de esperança e cautela. Ela quer acreditar que estou mudando, mas a confiança foi quebrada tantas vezes que eu não posso culpá-la. Conversamos, e cada palavra é um teste. A tensão é alta, e a dor do passado ainda está presente. No fundo, eu sei que reconquistar a confiança dela será uma jornada longa e difícil. Nas semanas que se seguem, o caminho é repleto de altos e baixos. Daniel se torna um aliado, me encorajando a continuar frequentando o grupo de apoio. No entanto, cada pequeno avanço é acompanhado por desafios. A pressão financeira aumenta e as dívidas continuam a me assombrar. A vergonha de não conseguir sustentar minha família se torna opressora. E a tentação de buscar uma maneira rápida de ganhar dinheiro ressurge. A luta contra o vício é uma batalha constante, e a cada dia que passa, sou testado de maneiras que nunca imaginei. A esperança e a dúvida dançam em minha mente como sombras. O que eu realmente quero? O que é mais importante? O impulso de buscar uma solução rápida para os problemas financeiros ou a necessidade de me concentrar na recuperação? As perguntas me atormentam, mas ao mesmo tempo, cada desafio me ensina algo novo sobre mim mesmo. Estou começando a entender que a jornada para a recuperação não é apenas sobre parar de apostar, mas sobre reconstruir quem eu sou. Com o tempo, percebo que minha relação com os meus filhos também precisa de atenção. Lucas e Ana, que antes eram a luz da minha vida, agora me veem como um estranho. O sentimento de culpa é uma constante, mas estou determinado a mudar isso. Começo a reservar momentos para passar com eles, mesmo que sejam pequenos. Um passeio no parque, uma sessão de filmes em casa, qualquer coisa que possa me ajudar a me reconectar com eles. Essas interações, embora simples, se tornam essenciais em minha jornada de recuperação. Cada dia traz novos desafios, e a montanha-russa emocional continua. Às vezes, sinto que estou subindo, cheio de esperança e determinação. Outras vezes, sinto que estou caindo, consumido pela culpa e pela vergonha. Mas a cada pequeno avanço, cada sorriso dos meus filhos, lembro que a luta vale a pena. Estou tentando me reconstruir, e talvez, só talvez, eu possa resgatar os sonhos que um dia tive. Assim, a história de Carlos continua a se desenrolar, uma jornada de superação, de amizade e de redescoberta. Em meio ao caos, a luz da transformação brilha, mostrando que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma possibilidade de recomeço. A vida continua a me testar, como se um jogo cruel estivesse em andamento, e eu, o protagonista, fosse incapaz de prever as armadilhas à minha frente. Nas semanas seguintes, uma nova onda de desafios se ergue, e eu me sinto como um náufrago lutando contra as marés de um mar revolto. O grupo de apoio se torna um refúgio, mas mesmo ali, a sensação de que o passado não me deixará em paz é constante. Uma tarde, ao voltar do trabalho, recebo uma ligação de Maria. O tom de sua voz é tenso e meu coração acelera. Ela me informa que a escola dos meus filhos está organizando um evento onde os pais devem participar de atividades. Carlos, você prometeu que estaria presente. Não podemos decepcioná-los de novo. As palavras dela cortam como uma faca. Promessas. Palavras que há muito não consigo cumprir. O peso da expectativa que ela coloca sobre mim é sufocante. O medo de falhar novamente me atinge com toda a força. Decido que preciso ir, mas a ideia de enfrentar outros pais, aqueles que me olham com desprezo, é aterrorizante. A insegurança volta a me consumir, e a tentação de cancelar é forte. Entretanto, uma faísca de determinação surge. Eu quero que meus filhos se sintam orgulhosos de mim. Quero que eles vejam que estou tentando. O evento chega, e ao entrar na escola, sou bombardeado por olhares. O murmúrio dos outros pais parece ser uma condenação silenciosa. A atividade começa e eu me esforço para participar, mas a cada risada e cada olhar, sinto o peso da vergonha me sufocar. Lucas e Ana olham para mim com esperança, e isso me dá forças, mas logo a dúvida volta. E se eu falhar? Enquanto me esforço para interagir, uma das mães, que antes era minha amiga, me aborda com um sorriso forçado. Carlos, como você está?
É bom ver você aqui. A ironia na sua voz é clara. O desejo de me rebaixar é palpável, e eu só consigo responder com um aceno vazio. A tensão aumenta quando a atividade de pais e filhos exige que todos se unam em equipes. Sinto meu estômago revirar. O que eu faço? Sou um pai, mas me sinto como um impostor. A frustração se transforma em raiva, e por um momento, quase me deixo levar pela emoção. No entanto, ao olhar para Lucas e Ana, vejo a expectativa em seus olhos. É por eles que estou aqui. Não posso deixar que a vergonha me vença. No entanto, o evento termina mal. Ao tentar participar de uma corrida de revezamento, tropeço e caio. O riso que se segue é ensurdecedor. E minha humilhação é completa. Sinto a vontade de desaparecer. O olhar de Maria é de desapontamento e preocupação, e isso me fere mais do que qualquer risada. Ao voltar para casa, a tensão entre nós é palpável. Ela me questiona sobre o que aconteceu, e a conversa rapidamente se transforma em uma discussão. Você não pode simplesmente desistir, Carlos. Os nossos filhos precisam de você. A cada palavra, sinto meu mundo desmoronar. O peso da responsabilidade é esmagador, e a discussão se transforma em um campo de batalha emocional. As promessas que fiz a mim mesmo e à minha família se tornam um fardo insuportável. A ideia de que estou desapontando meus filhos me consome, e a culpa se torna um veneno que se espalha por todo o meu ser. Nos dias que se seguem, a pressão financeira se intensifica. As contas continuam a acumular e, em meio a isso, recebo uma ligação inesperada de um amigo do passado, Ricardo. Ele me oferece uma oportunidade de trabalho, mas as condições são arriscadas. O que ele propõe é algo que eu sei que pode me colocar em uma situação ainda mais complicada. O desejo de resolver meus problemas financeiros é forte, mas também sei que essa escolha pode me afastar da recuperação. A batalha interna se intensifica. A cada dia, acordo com a sensação de que estou sendo puxado em direções opostas. De um lado, a esperança de que posso ser um pai melhor, um homem digno de confiança. Do outro, a tentação de buscar soluções rápidas que podem me levar a um caminho sombrio. A pressão se acumula e a dúvida se instala como uma sombra persistente. O que eu realmente quero? O que é mais importante para mim? Daniel continua a ser uma presença constante, mas também lutando suas próprias batalhas. Em uma conversa, ele me revela que está pensando em se mudar para outra cidade, em busca de novas oportunidades. O medo de perder essa amizade, que se tornou um pilar em minha recuperação, é aterrorizante. O que aconteceria se ele não estivesse mais ao meu lado? A ideia de ficar sozinho novamente me faz hesitar. Enquanto isso, as crianças começam a se afastar. Lucas e Ana, que antes eram a luz da minha vida, agora se fecham em seu próprio mundo. A culpa aperta meu coração. O que eu fiz para merecer isso? O que posso fazer para reconquistar a confiança deles? As conversas se tornam superficiais e os momentos juntos se tornam raros. A dor de ver meus filhos se afastarem é uma ferida aberta que não cicatriza. Os desafios se acumulam e a luta se torna cada vez mais intensa. A pressão financeira, o conflito com Maria, a amizade ameaçada com Daniel e a distância crescente entre mim e meus filhos se entrelaçam em um emaranhado de dificuldades. A ideia de recomeçar se torna mais complexa. Eu sei que o caminho da recuperação não é linear, mas isso parece uma montanha intransponível. No entanto, em meio a tudo isso, uma faísca de esperança ainda brilha. Ao olhar nos olhos de meus filhos, percebo que a luta vale a pena. Não posso me deixar levar pelo desespero. A jornada de transformação não é apenas sobre mim, mas sobre todos que amo. Quando finalmente decido enfrentar Ricardo e recusar sua oferta, sinto que estou tomando um passo em direção à liberdade. Mas enquanto me afasto daquela tentação, a realidade me golpeia novamente. O que eu realmente quero? O que estou disposto a sacrificar para reconstruir minha vida? As respostas ainda estão distantes, mas a luta continua. E assim, a história de Carlos se desenrola, cheia de desafios, dúvidas e a constante busca por redenção. O caminho à frente é incerto, mas a determinação de reescrever minha história é mais forte do que o medo. A vida, com suas voltas inesperadas, trouxe um novo desafio que eu jamais poderia imaginar.
Uma manhã, enquanto me preparava para mais um dia de trabalho, recebo uma mensagem de Maria. A urgência em suas palavras me faz parar. Carlos, precisamos conversar. É sobre os meninos. Um frio na barriga me acomete. O que poderia ser tão grave? A sensação de que algo estava prestes a mudar se instala em mim. Chego em casa e encontro Maria com os olhos inchados de chorar. A cena à minha frente é um lembrete cruel de que a vida pode se desdobrar em tragédias a qualquer momento. Carlos, o Lucas teve um acidente na escola. Ele está no hospital. O mundo ao meu redor desmorona. A dor de saber que meu filho estava machucado é insuportável, e enquanto Maria fala, suas palavras se tornam um eco distante. O que aconteceu? Como isso pôde acontecer? A culpa rapidamente se instala, e a ideia de que eu poderia ter estado presente e evitado isso me consome. A viagem ao hospital é um borrão. Cada semáforo vermelho parece uma eternidade, e a ansiedade cresce a cada segundo. Quando finalmente chego, sou recebido por uma equipe médica que me informa que Lucas teve uma fratura no braço, mas que ele estava consciente e estável. O alívio é tão intenso quanto a dor que sinto por não ter estado lá. Quando entro no quarto, Lucas está deitado na cama com o braço imobilizado e uma expressão de dor misturada com medo. Ao me ver, seu rosto se ilumina um pouco, mas logo se transforma em uma sombra de preocupação. Pai, você não estava lá. Essas palavras cortam como um golpe. Como posso responder? A sensação de fracasso me envolve, e a distância emocional entre nós parece ter aumentado. Conversei com ele tentando oferecer conforto, mas a verdade é que eu estava mais perdido do que ele. A imagem do meu filho ferido, a frustração de não ter estado presente para protegê-lo, tudo isso se torna um fardo pesadíssimo. O que eu estou fazendo com a minha vida? Como posso ser um pai se não consigo estar lá nos momentos que realmente importam? Os dias seguintes são um turbilhão de emoções. Enquanto Lucas se recupera, a culpa continua a me assombrar. O que eu estava fazendo com minha vida? Como poderia ter deixado que as minhas inseguranças e as minhas batalhas pessoais interferissem na relação com meus filhos? A ideia de que eu poderia ter perdido Lucas, mesmo que temporariamente, me faz questionar tudo. Essa experiência se torna um divisor de águas. Começo a ver as coisas sob uma nova luz. A vida não é apenas sobre as dificuldades que enfrento, mas também sobre os momentos que deixo de lado, os momentos que realmente definem quem eu sou. A fragilidade da vida se torna uma lição dolorosa, mas necessária. Quando Lucas recebe alta, eu prometo a mim mesmo que não vou mais falhar. Ele pode ter ficado machucado, mas a conexão entre nós precisa ser mais forte do que nunca. Vou me esforçar para ser o pai que ele merece. Começo a me envolver mais nas atividades da escola, não apenas por obrigação, mas porque agora entendo a importância disso. No entanto, esse novo compromisso não vem sem desafios. Maria, ainda desapontada, observa minhas tentativas de me reaproximar dos filhos com ceticismo. Você realmente está mudando, ou é só uma fase? A dúvida em sua voz é um lembrete de que a confiança leva tempo para ser reconstruída. Mas isso não me desanima. Pelo contrário, me motiva a provar a ela e a mim mesmo que estou disposto a lutar. Conforme o tempo passa, Lucas e Ana começam a se abrir novamente. Começamos a ter conversas mais profundas, e a relação entre nós, antes desgastada, começa a se fortalecer. O riso volta a ser uma parte integrante de nossas interações. É um caminho longo e difícil, mas agora vejo a luz no fim do túnel. A ligação com Ricardo, que antes me parecia uma forma de resolver meus problemas financeiros, agora se torna um símbolo do que eu não quero mais. Ao recusar a oferta, percebo que estou finalmente colocando prioridades no lugar certo. Não se trata apenas de dinheiro, mas de tempo, presença e amor. Com cada pequeno progresso, a esperança se torna uma força motriz em minha vida. O que antes parecia impossível agora é uma meta clara. Ser um pai presente, um homem íntegro, alguém em quem meus filhos possam confiar. O que mais me motiva é saber que, apesar de tudo, a jornada não é apenas minha, mas de todos nós. O turning point não é apenas uma mudança de circunstâncias, é uma transformação interna. A dor de ver Lucas se machucar me fez perceber que a vida é frágil,
e que a conexão com meus filhos é o que realmente importa. Agora, ao olhar para o futuro, sinto que o caminho à frente, embora repleto de desafios, está cheio de novas oportunidades. A luta continua, mas a determinação de reconstruir e fortalecer nossos laços é mais forte do que qualquer obstáculo que eu possa enfrentar. E assim, a história de Carlos não termina aqui. Ela se renova, e as páginas em branco estão prontas para serem preenchidas com momentos de amor, superação e redenção. A semana seguinte à alta do Lucas foi marcada por uma tensão crescente. Maria e eu estávamos em um constante vai e vem emocional. A confiança, ainda frágil, era como um delicado cristal que podia se despedaçar a qualquer momento. Ao mesmo tempo, a escola estava organizando uma apresentação de Dia dos Pais e Lucas, animado, queria que eu estivesse lá. O peso da expectativa sobre meus ombros era imenso. O evento se tornava cada vez mais um símbolo do que eu precisava ser, mas também do que temia não conseguir. Na noite anterior ao evento, recebi um telefonema de Ricardo. Ele estava em apuros, e sua voz, normalmente tão confiante, soava desesperada. "Carlos, preciso de você. É uma questão de vida ou morte." Fiquei paralisado. A antiga tentação de me envolver novamente no mundo do crime se apresentou como uma solução rápida para os problemas de Ricardo. Mas, ao mesmo tempo, as palavras de Lucas ecoavam em minha mente. "Pai, você não estava lá. O que eu faria?" Essa era a minha maior batalha. A luta entre o caminho tentador e destrutivo que conhecia e o desejo ardente de ser um pai presente. Meus pensamentos estavam em um turbilhão. Eu poderia ir ao encontro de Ricardo e resolver seus problemas, ou poderia ficar e apoiar meu filho em um momento que significava tanto para ele. O dilema me consumia. No dia seguinte, enquanto me arrumava para a apresentação, o telefone tocou. Novamente. Era Ricardo, mais insistente. "Carlos, eu preciso que você venha. Tenho um plano que pode nos tirar dessa. É arriscado, mas vale a pena." A adrenalina correu por meu corpo. O que poderia ser mais arriscado do que deixar meu filho para ajudar um amigo que havia me levado a um caminho perigoso? A pressão aumentava, e a ideia de falhar novamente como pai me aterrorizava. Quando cheguei à escola, o auditório estava cheio. O cheiro de pipoca e a animação das crianças criavam um ambiente festivo que contrastava com meu estado emocional. Lucas estava lá, com um sorriso tímido, mas cheio de esperança. Ele me acenava, e naquele instante percebi que a decisão que eu tomaria não afetaria apenas a mim, mas a ele também. Eu tinha que ser forte, não apenas por mim, mas por ele. Quando o evento começou, as crianças se apresentavam uma a uma, e cada sorriso de Lucas me lembrava do que estava em jogo. Ao vê-lo subindo ao palco, a luz refletindo em seu rosto, a coragem que ele demonstrava me fez perceber que a verdadeira batalha não era contra Ricardo, mas contra o meu próprio medo de falhar. Eu não poderia deixá-lo. O que eu estava prestes a fazer era mais do que apenas uma decisão. Era um compromisso com a paternidade, uma promessa de que eu ia estar presente na vida dele. O clímax da apresentação chegou quando Lucas fez sua parte, recitando um poema que falava sobre amor e família. A emoção tomou conta de mim. Cada palavra que ele pronunciava era como um lembrete do que realmente importava. As lágrimas escorriam pelo meu rosto e a plateia aplaudia, mas eu estava em um estado de reflexão. O que eu realmente queria? Ser um pai que estava presente ou alguém que se deixava levar por velhos laços? No final da apresentação, enquanto todos aplaudiam, eu sabia que precisava fazer uma escolha definitiva. Fui até Lucas, abracei-o com força e sussurrei: "Desculpe por tudo. Eu estou aqui agora." Ele sorriu, e a conexão entre nós parecia mais forte do que nunca. Eu havia tomado minha decisão. Logo após o evento, recebi uma mensagem de Ricardo. "Você não pode me deixar assim. O plano ainda está de pé." A resposta que escrevi foi simples, mas cheia de significado. "Eu não posso mais. Preciso cuidar da minha família." Foi como se uma corrente tivesse se quebrado. A liberdade que senti ao decidir não me envolver mais com o passado foi libertadora. Eu estava escolhendo meu futuro e o futuro dos meus filhos. As semanas seguintes foram desafiadoras, mas a sensação de ter tomado a decisão certa me deu forças. Maria começou a notar a mudança em mim.
As tentativas de reconexão se tornaram mais profundas, e a confiança começou a se restabelecer lentamente. Lucas e Ana, agora mais abertos, começaram a compartilhar seus medos e esperanças. Eu estava presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A verdadeira transformação foi perceber que a luta não era apenas contra as tentações externas, mas contra minhas próprias inseguranças. Ao escolher ser um pai presente, estava também me permitindo ser um homem melhor. O que parecia um momento de grande tensão se tornou uma oportunidade de renovação. O amor pela minha família me guiou para longe das sombras do passado e me trouxe de volta à luz. Assim, ao olhar para o futuro, percebo que o caminho à frente ainda terá desafios. Mas agora estou disposto a enfrentá-los de cabeça erguida, com a certeza de que não estou mais sozinho. A história de Carlos, de um homem perdido em suas inseguranças, se transforma na de um pai que finalmente reconhece o que realmente importa na vida: a conexão, o amor e a presença. E assim, as páginas em branco continuam a ser preenchidas com novos momentos de superação, esperança e, acima de tudo, amor. Os dias que se seguiram ao evento de Dia dos Pais foram marcados por uma nova sensação de leveza. A decisão de não me envolver mais com o passado e de priorizar minha família começou a trazer um renovado senso de propósito à minha vida. Maria, ao perceber a mudança em mim, começou a abrir seu coração de maneira mais sincera. Nossas conversas, antes cheias de desconfiança e medo, agora estavam repletas de esperança e apoio mútuo. O que antes parecia impossível estava começando a se concretizar. A reconstrução da nossa relação. Lucas, por sua vez, estava mais confiante. Ele se destacou nas aulas e, ao que parecia, sua autoestima estava em alta. O sorriso dele se tornou um combustível para mim. Cada vez que eu o via brincar ou interagir com os colegas, me lembrava da importância de estar presente. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Era como se uma nova luz brilhasse em nossa casa, e as risadas de Ana se tornaram mais frequentes. Era um ambiente de amor e conexão que eu sempre quis cultivar. Refletindo sobre minha jornada, percebi que a transformação não era apenas sobre deixar o passado para trás, mas sobre aprender com ele. As escolhas que fiz anteriormente me ensinaram lições valiosas sobre responsabilidade e amor. O medo de falhar ainda existia, mas agora era uma motivação para me esforçar ainda mais. Eu não estava apenas lutando contra as minhas inseguranças, mas estava também descobrindo a força que brotava dentro de mim. A presença de Lucas no palco recitando seu poema foi um divisor de águas, não apenas para ele, mas para mim. Eu havia escolhido não só ser um pai presente, mas um exemplo de superação. As semanas passaram e, enquanto eu me adaptava a essa nova vida, recebi uma mensagem de um antigo conhecido do meu passado. Ele queria conversar sobre negócios. A tentação de voltar a me envolver com algo que conhecia bem estava ali, mas dessa vez eu estava preparado. Com segurança, respondi que não estava interessado. A liberdade que senti ao tomar essa decisão foi indescritível. Eu não era mais a mesma pessoa que se deixava levar por velhos laços. Eu havia encontrado um novo eu, alguém que valoriza a família acima de tudo. O impacto da minha decisão se estendeu para além da minha família. Maria começou a se envolver em um projeto social na comunidade e a cada passo dela, eu via um reflexo da minha própria transformação. Meu apoio a ela se tornou um pilar importante em nossa relação. O que antes era um ciclo vicioso de desconfiança, agora se transformou em um ciclo de crescimento e solidariedade. O amor que cultivamos juntos não só fortaleceu nosso casamento, mas também inspirou outras famílias ao nosso redor. Começamos a ver amigos e vizinhos se unirem, formando uma rede de apoio mútuo. Lucas e Ana, com o exemplo de união e amor que estavam testemunhando, se tornaram mais abertos e confiantes. As conversas em família aumentaram, e as noites de jogos e risadas se tornaram frequentes. A conexão que estabelecemos foi um lembrete constante de que, mesmo após os desafios, o amor é sempre a resposta. A reflexão sobre minha jornada me trouxe uma clareza que eu nunca tinha experimentado antes. Reconheci as falhas do passado, mas também celebrei as vitórias que consegui ao longo do caminho. Aprendi que todos nós temos o poder de recomeçar,
A coragem de enfrentar meus medos e a determinação de ser um bom pai me mostraram que a verdadeira força reside em nossas escolhas. Cada passo que dei em direção à paternidade plena foi um passo em direção à minha própria liberdade. Ao olhar para o futuro, sinto que ainda há desafios pela frente, mas estou mais preparado do que nunca. A vida sempre nos apresenta escolhas, e agora, mais do que nunca, eu sei qual caminho quero seguir. A história de Carlos, um homem que lutou contra suas inseguranças e encontrou a força em seu amor pela família, não termina aqui. Essa jornada é uma celebração da vida. Eu e minha família estamos prontos para enfrentar o que vier, juntos. O amor é a base sobre a qual estamos construindo nossos sonhos, e isso é tudo o que importa. E assim, ao encerrar esse capítulo, percebo que a verdadeira felicidade não se encontra em conquistas materiais, mas nas conexões que cultivamos. A vida pode ser desafiadora, mas a presença e o amor da minha família são os maiores tesouros que eu poderia pedir. Agora, quero saber de você. Como a sua jornada tem moldado? Quem você é hoje? Você já enfrentou desafios que pareciam insuperáveis? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas experiências. Se você sentiu a importância dessa mensagem, curta e compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir isso. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras. Sua participação torna esse espaço ainda mais especial.